Ahkam em resumo: as coisas impuras. Neste vídeo, conheceremos as coisas impuras mais significativas de acordo com as leis islâmicas. Quase tudo ao nosso redor, neste maravilhoso mundo, é considerado tahir, ou ritualmente puro. Contudo, nas leis islâmicas, há algumas coisas que são consideradas najas, ou ritualmente impuras. Excrementos, urina e fezes, sangue, mita ou carniça, sêmen, cães, porcos e a bebida alcoólica. Então, conheçamos melhor cada um desses elementos. Os excrementos. Mas, de todos os animais? Não são impuros os excrementos de todos os animais, apenas de alguns deles. Por exemplo, de bovinos, dos ovinos e dos peixes não são najas, mas dos cães e dos gatos são impuros. Mas qual é a diferença entre esses animais? Para que possamos diferenciá-los, precisamos conhecer um pouco sobre dois conceitos: a carne halal, lícita, e o sangue fluente. Na Sharia, os animais se dividem em duas categorias: aquele cujo sangue flui de suas veias, o que significa que se suas veias forem cortadas, o sangue jorra, e a segunda categoria, a dos animais cujo sangue não jorra. O segundo conceito, a carne halal. Mais uma vez, os animais são classificados em dois grupos: aqueles cuja carne é permissível para o consumo humano e aqueles cuja carne é proibida. Conhecer os animais que são lícitos e ilícitos para o consumo é um tema mais amplo, que demanda que recorremos às obras de jurisprudências islâmicas. Pois bem, voltando ao tema, então a urina e as fezes de todos os animais cujo sangue seja fluente e cuja carne seja haram são igualmente impuros. Assim, os excrementos de um leão, por exemplo, é impuro. O mesmo ocorre com os macacos, os ratos, os felinos, os rinocerontes, entre outros. Todavia, não é impuro o excremento da ovelha, dos camelos, dos caprinos e mesmo o do búfalo, já que suas carnes são halal para o consumo humano. Agora uma questão: e o excremento de uma águia é najas ou não? Responda em 3 segundos: sim, não ou talvez. A resposta certa é, de acordo com algumas opiniões de nossos eruditos, não. Muito embora a carne da águia seja haram para o consumo, alguns eruditos excluem todos os pássaros dessa categorização. O item seguinte é o sangue. Inclui o sangue humano e o de qualquer animal cujo sangue seja fluente e jorre. Logo que o sangue estiver fora do corpo, será considerado najas. Mas, no caso dos animais cujo sangue não jorre, tais como os insetos e os peixes, não é considerado impuro. Então, temos uma pergunta. É comum que ao comprarmos carne halal, vejamos alguns resquícios de sangue na carne. Esse sangue é impuro? Não. Esse sangue é considerado tahir. Uma vez que o animal tenha sido abatido de acordo com os rituais islâmicos, apenas o sangue que tenha jorrado no momento do abate é impuro. Desde que o animal já esteja sem vida e o sangue tenha parado de jorrar, o que permanecer dentro do corpo será considerado puro. O próximo item é a carniça, com referência ao cadáver humano ou de qualquer animal cujo sangue jorre. Se um animal dessa categoria morrer de qualquer modo que não o prescrito pelas leis islâmicas, como por exemplo num acidente ou por doença, será considerado mita, ou seja, carniça, não importando se sua carne for halal ou haram para o consumo. Nesse caso, esse animal e suas partes, como a própria carne, pele, couro e quaisquer utensílios provenientes disso, serão impuros. Lembrando que os corpos de animais desprovidos do sangue fluente, como os peixes, não são impuros. Em seguida, como elemento impuro, vem o sêmen humano e o de qualquer animal cujo sangue seja fluente e jorre.
Então, entre as coisas impuras estão os cães e os porcos, e todas as suas partes, estejam estes animais vivos ou mortos. Contudo, no Islã, esses animais, como todos os demais animais, devem ser respeitados e ter seus direitos observados. Por último, a bebida alcoólica é impura, não importando do que ela seja produzida. Agora que conhecemos os elementos impuros, revisemos algumas normas gerais. 1. A condição de najas não significa necessariamente a condição de estar ou ser sujo. Algumas coisas podem estar completamente limpas e ainda assim serão consideradas impuras, e vice-versa. Por exemplo, um porco, mesmo sendo higienizado, permanecerá impuro. 2. Se esse elemento impuro tocar algum objeto molhado, este também se tornará impuro. Se ambos estiverem inteiramente secos, a impureza do primeiro não será transmitida ao segundo. 3. Tudo é taher, puro, até que haja a certeza absoluta de que seja impuro. Portanto, eu suponho que seja impuro, ou duvido que seja puro, ou ainda, eu acho que é impuro, não tem valor algum. Não devemos dar atenção a essas dúvidas e tampouco estamos obrigados a investigar sobre elas. Em nosso próximo vídeo, falaremos sobre os métodos de purificação e sobre os tipos de água.